Sejam todos bem-vindos a mais nosso estudo realizado todas as terças-feiras, aqui pelo CETRELV, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, nosso NEP de Saulo a Paulo. Todas nós estamos estudando já há 6 semanas, né? A parábola do administrador infiel. Semana passada, a gente sempre faz essa primeira revisão de 7, 8 minutinhos, para a gente pelo menos se posicionar, né? Saber onde é que a gente estava, né? Há 15 dias atrás, nós comentamos e trabalhamos sobre o versículo de 16:9. E eu vos digo, fazei amigos para vós mesmos, da mamão da justiça, para que quando cessar, vos recebam os tabernáculos eternos. Fizemos também no início um trabalho sobre aquela expressão idiomática, porque os filhos dessa porque os filhos dessa era são mais prudentes do que os filhos da luz na sua própria geração. Tivemos também ali uma participação do nosso irmão João Marcos Filho, que está aqui conosco, e no qual ele fez um embasamento bem interessante, utilizando-se da tradução da Bíblia de Jerusalém. Eu deixei um texto no grupo, né, que fazia uma associação a essa passagem com uma epístola que é a epístola de Tiago, né? E a epístola de Tiago trabalhava sobre alguns aspectos, né? Fazia um clamor, né? Sobre o ouro, a prata, os tesouros materiais e a ferrugem. Essa ferrugem, que era causada pela estagnação da riqueza, pela avareza, pela falta de aplicação, que vinha beneficiar a coletividade. Ferrugem que simbolizava nas pessoas que mercantilizavam os seus dons com a sua inteligência. Ferrugem representada pelo saber, pelo conhecimento, que muitas pessoas guardam egoisticamente apenas para si. O indivíduo que, sem conhecer os seus reflexos no mundo espiritual, tem adquirido uma fortuna ilegítima e resolve por um paradeiro em seu erro, obviamente poderá reduzir o clamor do que fala Tiago e minorar as consequências do desajuste que sofrerá nos planos espirituais. E aí a gente tomou como exemplo o feito pelo publicano Zaqueu, que dividiu a sua fortuna, repartiu ela aos pobres, né, e restituiu em até 4 vezes as pessoas que ele havia expoliado. Zaqueu fez exatamente como o mordomo da nossa parábola, né, granjeou amigos com o dinheiro que havia acumulado através da prática da injustiça. E quando se dispôs a repartir a falta, reparar a falta, Jesus elogiou dizendo, né, Zaqueu, hoje entrou a salvação em tua casa, né? Interessante porque é um jogo de palavras, né? Porque Yeshua quer dizer salvação, né? Então fica, hoje entrou a salvação, salvação na sua casa, né? É bem interessante, né? Quando a gente pega o texto no, no grego, né? Principalmente, fica bem interessante. Ali a gente faz um comparativo na parábola do rico e do Lázaro, né? Que está em Lucas 16, de 19 a 31. Ela nos revela as consequências funestas, né? Que se depara o espírito quando não soube ser prudente, grandeando amigos com as riquezas contraídas com a prática da injustiça. A gente lembra lá nessa parábola que nós estudamos na introdução, né? O, como o rico não conquistou amigos, né? E nisso, para recebê-lo nos seus tabernáculos eternos, ou seja, nos seus corações, né? Nem para molhar o dedo na água e refrescar a sua língua. Ele não amparou a Lázaro, não procura ajudá-lo a encontrar meios de minorar as suas dores, como fez o nosso mordomo da parábola, né? Como decorrência, após ultrapassar o limiar do túmulo, desencarne, não obteve permissão para que Lázaro, que habitava os tabernáculos eternos, né, ao seio de Abraão, como está na própria parábola, pense aplacar as atribulações que o cometiam. O que Deus situa na terra, acumulando de todas as prerrogativas, desfrutando
das facilidades da saúde, da paz, da educação, dos benefícios do instituto familiar, mas que malbarata todos esses valores, simboliza o mordomo infiel, esbanjando os talentos que Deus, nosso Pai, lhe confiou. E com isso a gente faz a nossa revisãozinha de 5 minutos, né? Onde a gente procura aí nos recolocar, né, onde nós estávamos parados. Nós terminamos de estudar então o versículo 16:9 e hoje nós vamos tentar fazer o 16:10. O 16:10 é um versículo muito complexo, né, no meu modo de ver. Ele é um versículo que daria um seminário praticamente. É um versículo que é comentado por Emmanuel, e Emmanuel comenta apenas um trechinho do versículo, porque a outra parte do versículo ela é comentada no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec ele estrutura, né, ele trabalha com esse versículo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um versículo que Emmanuel ele fica mais preso a uma única palavra, praticamente, a uma única palavra. E o restante ele deixa já por conta do próprio codificador e da instrução dos espíritos que trabalha a respeito desse versículo. Eu vou passar a palavra agora para Márcia ou para o Francesco, para que a gente possa fazer a nossa abertura, a nossa oração, a nossa prece, né? Queria agradecer a presença numa noite fria como essa, né? Pessoal aqui presente, Samuel, Sati, Ivaldo, Juliana, a nossa irmã Emília, que nunca falta, está sempre aqui com a gente. É muito bom ter vocês com a gente. E, por favor, participem, coloquem os seus pontos de vista, façam comentários. Os comentários são muito importantes, eles trazem para nós aí sempre engrandecem, né, o nosso estudo. Já o nosso estudo, vamos dizer assim, ele não é tão profundo, né? Porque nós mesmos temos um pouco de dificuldade de nos aprofundar um pouco mais. Estamos ainda iniciando os nossos trabalhos, mas na medida do possível a gente sempre vai procurar trazer informações e estudar com um pouco de profundidade cada um dos versículos. E essa é a nossa proposta. Por isso que é um núcleo de estudos e pesquisas do Evangelho, NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Marcel, Francesco, a palavra é com vocês. Tudo bem, eu Boa faço noite então. a todos, pessoal. Faz seu Francesco a oração, por favor. Faço. Boa noite para todos. Bem, pegamos então as nossas mentes para o céu, né? Agradecendo a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui mais uma vez, estudando, esclarecendo, evoluindo, né? Através dos estudos, através do contato social, que nós sempre fazemos, exercitando tudo isso que aprendemos. Com gratidão, muita gratidão, e que abençoe esses nossos trabalhos desta noite, para que possamos levar daqui o melhor que pudermos. Sim seja. Marcelo, você quer fazer o início aí, trazendo para nós um estudo desse versículo, apresentando para a gente alguma coisa, ou Francesco, para a gente iniciar? Sim. Eu vou ler o versículo, né, que hoje é Lucas, capítulo 16. Vamos falar, se der mais, é claro, mas em especial ao versículo 10. Como você falou, é um versículo bem complexo. O fiel no mínimo é fiel também no muito. O injusto no mínimo é injusto também no muito. Eu me dei a tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, da editora FEB. Pesquisei rapidamente o significado bem básico mesmo da palavra fiel, que é aquele que dá provas de confiança e de lealdade, que é fiel por obrigação,
que é por vontade, e ser leal é mais por vontade e espontaneidade. Então, o fiel, ele faz por obrigação, e o leal é por vontade e espontaneidade. Pesquisei também o significado da palavra fiel no contexto bíblico. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso está em Apocalipse, que é uma promessa do Cristo para os que sofrem perseguição. Creia, confia e espera nele. Então, quase todas as vezes que aparece a palavra fiel no contexto bíblico, é isso, de crer, de confiar. Eu tenho também aqui em Deuteronômio 7 uma citação também que fala muito do fiel. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam. Esse, esse versículo de Deuteronômio é muito citado, essa aliança entre Deus, né? Essa confiança, para a gente ter sempre uma aliança com Deus, ser fiel com Deus. Também pesquisei sobre justo. Justo é o honesto, aquele que age conforme a moral, aquele que age com a razão. E o injusto é justamente o contrário disso, né? O contrário da justiça, que privilegia um em detrimento dos demais. O significado de justo no contexto bíblico significa atender às exigências que Deus faz. A injustiça também aparece na Bíblia como um sinônimo de iniquidade e pecado, e que a injustiça desagrada a Deus. É bem simples essa pesquisa. E quando a gente fala sobre fidelidade, aqui nós lemos: o fiel no mínimo é fiel também no muito. Então ele começou falando fiel no pouco, no mínimo, é fiel também no muito, porque a nossa fidelidade ela não começa no muito, ela começa no pouco. Aquela pessoa que é desprovida de bens materiais, geralmente ela é fiel. Aí quando ela conquista, aí ela continua com a sua fidelidade. Então a gente começa sendo fiel quando a gente não tem nada, porque a gente acredita e confia em Deus. Mas você conseguiu localizar o comentário de Emmanuel sobre essa. Tem alguém que possa pegar na internet para gente? Tá no capítulo, tá no Reformador, capítulo 102, Comungar com Deus. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar a tela com o texto, só para a gente dar uma lida e depois fazer algumas reflexões. O que que vocês acham? Pode ser? Porque Ver se no eu consigo fazer NetSearch essa. não tá, né? Não, essas coisas eu normalmente não cato lá, não. Eu acho que eu compartilhei tela errada. Só um segundo. Só share, share. Aparece uma tela para vocês aí com, inicialmente, devemos entender o que é ser fiel? Sim, Desculpa, não tive essa posição. Aparece a Sim, tela para vocês? sim, sim, tá aparecendo. sim, tá Aí, aparecendo.
Isso daí está lá, Emmanuel, né, em Reformador, 1940, página 301, capítulo 102, Comungar com Deus. E aí ele coloca para a gente: a fidelidade a Deus é a comunhão com o seu amor. São virtudes que se completam, mas que se singularizam no quadro das suas legítimas expressões. Foi fiel a Deus quando afirmou no torvelino do sofrimento: ainda que me mate, nele confiarei. João 13,15. Jesus comungou de modo perfeito com o amor divino quando acentuou: eu e meu Pai somos um. Perfeita sintonia, perfeita fidelidade. João 10,30. A fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda a sabedoria e a misericórdia, ou seja, o início de tudo parte da fidelidade, para que a gente possa primeiro estabelecer uma sintonia e que depois a gente possa ter a comunhão verdadeira, né? Isso é um passo mais adiante. As lutas do mundo representam a sagrada oportunidade do homem para que seja perfeitamente fiel ao Criador. Afinal de contas, estamos aqui no mundo exatamente para que a gente possa estabelecer essa fidelidade, essa ser fiel ao Criador. Esse trabalho é um trabalho de edificação do reino de Deus. É exatamente isso que ele nos fala nesse parágrafo. Aos que se mostram leais no pouco, e aí o comentário de Emmanuel, que é muito interessante, né? Aos que se mostram leais no pouco, é concedido muito das grandes tarefas. O Pai reparte os talentos preciosos da sua dedicação com todas as criaturas. É a parábola dos talentos, dando a cada um de acordo com a sua capacidade de administrar, e lógico, aquele que ainda tem condição de administrar um talento, ele dá um, aqueles que já têm cinco, ele dá cinco. Ele pede apenas que você, como já tem a sua capacidade para administrar, que você coloque esforço, vontade e esforço. Lógico, concedido muito das grandes tarefas àqueles que já têm condições de levar as grandes tarefas. Todos nós, quando encarnamos, temos nossas missões e cada um tem a sua missão. Uma missão é pequena, é apenas se restabelecer com seus entes que se encontram ali, os mais próximos. Outros têm missões mais específicas e assim sucessivamente, mas cada um tem a sua missão. E tudo aquilo que é oferecido, tudo aquilo que é do mundo, que são todos os, vamos dizer assim, todos os recursos pedagógicos que nós temos aqui no mundo, eles vão, em certo momento, quando nós vamos fazer a nossa aferição de contas, né, como administrador, nós vamos ter que prestar conta de tudo isso. E aí entra exatamente também um outro trabalho elaborado pelo nosso irmão Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele passa por uma passagem muito interessante, que é aquele que é muito dado, muito será pedido. E é interessante, depois, aqueles que quiserem, podem dar uma olhada nessa passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, pois é compreensão do dever. Então, a fidelidade, ela está diretamente ligada à compreensão do dever que nós temos. Dever. Comunhão com Deus é aquisição de direitos sagrados. Porém, a comunhão com Deus, ela leva em conta inicialmente a fidelidade, e a fidelidade, ela não é, nesse caso, sinônimo de fé, mas ela é uma integrante da fé. Ela faz parte da fé. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Não há direitos sem deveres. Não há comunhão sem fidelidade. Não há direitos sem deveres. Evangelho segundo o Espiritismo. O dever. Não há comunhão sem fidelidade. Não dá para ter comunhão com Deus, com Jesus, se você não for fiel às suas leis. Senão você acaba sendo hipócrita, né? Esse é o grande problema. Eis a razão pela qual, para que o homem se integre no recebimento da herança divina, nossa herança, não pode dispensar as certidões de trabalho próprio, ou seja, o burilamento próprio. Antes de tudo, é imprescindível que os discípulos saibam organizar os seus esforços, operando no caminho do aperfeiçoamento individual para a aquisição dos bens eternos. Existiram muitos homens de vida interior iluminada, profetas principalmente, ou
médiuns com mandato mediúnico, Chico, Divaldo, que podem ter sido mais ou menos fiéis. Porém, só Jesus pode apresentar ao mundo o estado de perfeita comunhão com o Pai que estás nos céus. Ele, por isso, ele é para nós modelo e guia. É por isso que quando Kardec pergunta, né, quem poderia, qual o espírito que poderia nos servir de modelo e guia, como exemplo aqui na humanidade, a pergunta lá do Livro dos Espíritos, eu não lembro o número, mas acho que é 625, a resposta é: vide Jesus. O Mestre veio trazer-nos a imensa oportunidade de compreender e edificar. E, se confiarmos em Jesus, é porque, apesar de todas as nossas quedas nas existências sucessivas, o Cristo espera dos homens e confia no seu porvir. Sua exemplificação foi, em todas as circunstâncias, a do Filho de Deus. Esse Filho de Deus aqui, gente, é aquele sentido estrito sensus da sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados Filho de Deus. Então, essa aqui é exatamente aquele que tem todas as virtudes em grau máximo. Por isso, a sua exemplificação foi, em todas as circunstâncias, a do Filho de Deus, o pacificador por excelência, na posse de todos os direitos divinos que ele conquistou, que ele amealhou através de todas as encarnações que o levaram à condição de Cristo hoje. É justo reconhecermos que essa conquista foi a sagrada resultante da sua fidelidade real, real às leis divinas. O Cristo se nos apresentou no mundo em toda a resplendência da sua glória espiritual para que aprendêssemos com ele a comungar com o Pai. Ele se apresentou no mundo com toda a resplendência de sua glória espiritual, exatamente sobre o Monte Tabor. Se nós lembrarmos ali, ele aparece exatamente com toda a resplandecência e a sua glória espiritual. E ali ele trava um diálogo entre Moisés e Elias, para que aprendêssemos com ele a comungar com o Pai. Sua palavra é o convite do banquete de luz eterna de amor imortal. Eis porque, em nosso próprio benefício, conviria fôssemos perfeitamente fiéis a Deus desde hoje. Então, eu vou fechar aqui o share inicialmente, para a gente abrir aí, se alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito desse texto, e para a gente iniciar alguns pontos para a gente conversar. Agora você fechou o share, mas lê esse último parágrafo de novo, por favor, Edu. Eis porque, eis porque, em nosso benefício, conviria fôssemos perfeitamente fiéis a Deus desde hoje. É, quando eu dei uma estudada nesse versículo, eu fiquei pensando muito assim, né? Quando eu falei aí que a fidelidade não começa no muito, ela começa no pouco, né? E se a gente não for fiel no pouco, como a gente vai ser fiel quando a gente tiver o muito? Por exemplo, se a gente não for fiel naquilo que é transitório, como a gente vai ser fiel naquilo que é eterno, que será concedido ainda a nós, né? E se a gente for fiel num pouco, quando a gente conseguir, as nossas responsabilidades vão aumentar. E aí nós seremos colocados à prova nesse ser fiel no muito, porque as responsabilidades aumentam, né? À medida que a gente vai dando conta, que a gente vai se colocando à disposição. E então tudo começa no pouco. E se você vai dando conta, vai fazendo a lição de casa direitinho, as responsabilidades aumentam. E aí você vai conseguir ser fiel no que é eterno, que é o que Deus nos prometeu de verdade, né? A vida eterna, a vida imortal, porque somos todos espíritos imortais, né? Então essa fidelidade começa aqui na transitoriedade do
corpo físico para dar continuidade no plano espiritual. Perfeito. Obrigado. E aí, Francisco, quer colocar alguma coisa? Vamos lá. Vamos ver se eu consegui ajustar aqui. Porque a minha internet está caindo toda hora aqui. Mas tudo bem, vou tentar encaixar alguma coisa aí. Bom, em primeiro lugar, se a gente é fiel no pouco, né? Que é vamos dizer assim, o início da nossa educação, né? Com relação a essa questão, podemos esquecer o exemplo de Abraão, que foi fiel a Deus até a última instância, né? Quando ele diz, coloca a madeira sobre essa rocha e coloque a criança sobre a rocha, acenda o fogo. Então, a gente vê que isso é um exemplo, vamos dizer assim, rústico, né? Do que é ser fiel. Ele levou até as últimas consequências, sem duvidar, sem hesitar, né? E Deus disse: não, agora eu já vi que você é fiel, que você me serve. Então, tira a criança daí e ponha esse cordeiro que eu trouxe para você. Então, isso é só uma visão que a gente pode ter dessa questão. Mas existem outras. Mas o ponto é, se você é fiel no pouco, né, no muito, com certeza, você já terá a sua consciência aberta, já terá aperfeiçoado o seu espírito, né, para ele compreender, né, o princípio da fidelidade, né? Porque a fidelidade é como você falou, não é só na questão material, mas é também na questão espiritual, né? Principalmente, né? Principalmente. Nós, como espíritas, assumimos compromissos todos os dias. Assumimos muitos compromissos com a espiritualidade, com Deus, que é o nosso Criador. E, às vezes, por alguma bobagem, nós deixamos de cumprir com os nossos compromissos. Mas não podemos esquecer que nós temos que cultivar o princípio da fidelidade. É muito importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução espiritual. Perfeito. Márcia, na sequência. Quando o Francesco falou que Abraão foi fiel, sem hesitar, sem duvidar, não tem como não pensar o quanto foi fiel o centurião quando pediu para Jesus curar o seu servo, né? E ele foi fiel no pouco, porque na sua humildade, né? Ele falou para Jesus que não precisava Jesus ir até a casa dele para fazer essa cura, que sabia que ele ia curar à distância. Então ele foi fiel ali no pouco que ele podia de informação que ele tinha. Ele falou: não, não precisa, eu confio nessa cura do servo do centurião. Ele foi um fiel ali, ele falou: o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. Então ele já tinha um pouco, ele foi atrás do muito, que era a cura. Perfeito. A gente ainda vai falar um pouco sobre a fidelidade, o ser fiel e a condição de fé. Aí tem fé e fidelidade, eles não são perfeitos sinônimos, como eu disse, mas eles se complementam, eles se complementam. E ambos são edificados. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, só que antes de a gente falar sobre isso, a Juliana, por favor, Oi, boa noite a todos. boa noite. Eu queria só comentar que dá uma sensação, essa frase, ser fiel no pouco e no muito, quase como uma promessa. A gradação fica
uma maneira secundária, colocando no, deixando mais relevante a ligação com Deus, no sentido de se a gente observa o nosso dever, nós vamos caminhar juntos, né? Então, seja no pouco, seja no muito, o que importa é ter essa ligação viva, né? E saber que não importa quanto tempo vai demorar, ou muito, pouco, mas sim que a gente vai estar ligado a Deus, ao que Deus espera, o que a gente pode entregar para Deus. É isso que eu queria comentar. Não sei se tem Muito algum bom. sentido. Faz sim, foi muito bom, porque leva em consideração o dever. Eu vou passar a palavra para o Samuel, mas antes de passar a palavra para o Samuel, eu queria deixar uma pergunta para o pessoal e refletindo, e aí a gente vai tentar trabalhar um pouco sobre essa pergunta. Deus é fiel? Samuel, por favor. Bom, eu vou só colocar a lenha na fogueira. Na parábola dos talentos, quando distribui os talentos, Jesus fala, servo bom e fiel para aqueles que tinham muito. Para aquele que pegou só um talento, servo infiel. Se tivesse colocado num banco e tal. Quer dizer, então a quantidade de muito e pouco é relativo. Por isso que a fala da Juliana, ela foi um pouco mais assertiva. Quer dizer, você faz sua programação reencarnatória, independentemente de que quantidade sua, se foi pequena ou grande, aí você tem um compromisso. Mas que Deus é fiel? Sim, Deus é fiel. Nós ainda, vou plagiar uma fala sua, nós, nos atributos de Deus, nós estamos muito rasos, não sabemos nada. Então, de bondade, de verdade, de todos os atributos de bondade, de verdade, de onisciência, onipresença, de vida eterna, nós não sabemos nada. Nós estamos muito longe disso, de amor. Então, quer dizer, nosso conhecimento é muito raso, muito pequeno. Muito bom. Antes de passar a palavra para a Márcia, com relação à pergunta Deus é fiel, a gente pode refletir alguma coisa exatamente sobre o que já foi aqui apresentada pelo Francesco, né? Onde se estabelece uma aliança entre Deus e a humanidade. Deus oferece o seu filho, eu vou aqui utilizar os recursos do próprio Evangelho, né? Seu filho para que ele viesse fazer as bodas, né? Tanto que o trabalho de Jesus inicia-se exatamente nas bodas, a fim de que ele desse continuidade a essa aliança. Ou seja, com relação a tudo que faz parte da aliança com Deus, realmente ele é sempre fiel. Agora, da nossa parte, realmente, a gente às vezes sempre teve grandes problemas. O Velho Testamento, ele é muito recheado, principalmente quando nós começamos ali a entrarmos na Terra Prometida, o primeiro livro ali, o livro de Daniel. A gente percebe que, mesmo antes disso, né, o fato de eles terem ficado no deserto por 40 anos, né, lembrando que essa ideia de 40 anos aí é uma ideia de um tempo grande, né? Lembre que o hebraico não tem números, né, na língua hebraica, e é um tempo grande, mas isso tudo por causa da falta de fidelidade com o Criador, da falta de se estabelecer uma fidelidade. Afinal de contas, eles estavam ali vivendo dentro de um regime teocrático, e dentro de uma teocracia, essa fidelidade ela deveria ser algo inquestionável, né, principalmente da nossa parte. Porém, a gente sempre teve dificuldades. E mesmo nas grandes dificuldades, e nós temos ali muitas dificuldades, basta ler os livros do Velho Testamento, nós vamos ver ali, por falta de fidelidade, eles foram até levados pelos babilônios, ficaram cativos na Babilônia, ou seja, existem muitos problemas da nossa parte com relação à fidelidade, a ser fiel a Deus, do nosso parte. Mas com relação a Deus, isso não falta. Antes de passar a palavra para a Márcia e para o Francesco, eu queria apenas trazer o que eu coloquei com relação
ao que se Deus é fiel. Eu vou compartilhar a tela, é rapidinho, porque eu acho que isso pode abrir para vocês também uma fonte de a gente conversar um pouco. Deus é fiel? Essa é a pergunta, né? E aí, como o próprio Samuel falou, e parece que o Samuel ele lê os meus pensamentos, que ele falou sobre a reencarnação, e é isso mesmo, né? Antes de reencarnarmos, é feito todo um estudo, um planejamento reencarnatório. Todos nós fazemos isso, né? Sobre as nossas necessidades na escola da Terra. E essa programação, Deus é fiel. Deus é fiel, nos concedendo tudo, absolutamente tudo que foi planejarmos para vencermos o mundo e não no mundo. O problema é que quando a gente chega aqui, a gente quer sempre vencer no mundo. Então, esse é o problema maior, né? E aí, o que que acontece? O que que a gente pede? O lar ou a ausência dele, a saúde ou as debilidades orgânicas, a bonança ou a falta, a instrução que teremos oportunidade de adquirir ou a ausência dela, a presença de pais amorosos ou a orfandade, o alimento sobre a mesa ou a escassez, a profissão que nos permitirá o aprimoramento moral ou a dificuldade de um serviço, o reencontro com amigos do passado, assim como com os credores na presente existência. A tudo isso, Deus é fiel, ele nos concede exatamente aquilo que nós precisamos, afinal de contas, o objetivo é o progresso, permitindo que percorramos o melhor caminho. Os desvios dessa jornada correm por nossa conta e risco, e posse do nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio e é daí que a gente rompe com os laços de fidelidade. Deus não falta com a sua fidelidade, nem quando abrimos mão de cumprir a parte que assumimos em nossa programação de vida para a atual reencarnação e, de livre e espontânea vontade, enveredamos por caminhos não recomendáveis. Mesmo assim, o Criador continua fiel, como ele foi fiel lá no passado, em todo o Velho Testamento, em todos os momentos em que o povo de Israel se desliga, né, da aliança de fidelidade que tinha sido ali proposta, em seu propósito de nos ter mergulhado na vida imortal para evoluirmos até a perfeição possível de ser atingida, ou poderia ter utilizado a palavra perfectibilidade, quando, então, seremos felizes e viveremos em paz, contribuindo na criação do universo infinito. Quando dermos por falta o que julgamos ser uma infidelidade do Criador, é bom consultarmos a nossa consciência. E aí depois a gente iria para essa segunda pergunta, mas antes eu vou abrir para a gente comentar um pouquinho, o Francesco e a Márcia, né? O fiel no mínimo é fiel também no muito. E aí a pergunta, né? Que o fiel no mínimo é fiel também no muito? Vocês até já responderam algumas coisas, mas tem algo mais que a gente poderia colocar. Fica aqui o convite. Eu vou fechar o share e abrir inicialmente para a Márcia. Márcia, por favor. É só para agregar um pouquinho ao que você colocou agora sobre Deus, sobre essa aliança, sobre o que Deus determina para nós, as oportunidades de reencarnação. Então, na verdade, nós temos que ser fiel no mínimo e no muito, o tempo todo, dando o nosso melhor, porque nós vamos ter que prestar conta disso, né? Disso que Deus nos emprestou. Então, nós temos que ser fiel o tempo todo, no mínimo ou no muito, é nossa responsabilidade sermos fiéis, seja na parte material, na parte espiritual, porque Deus confiou em nós. Ele confiou que nós somos espíritos potentes e que estamos aqui evoluindo, né? Como a gente sabe que a gente não como que é o nome daquela palavra? Retrograda. Retrogride? Retrograda. Retrograda? Então, nós estamos indo a passos lentos, um mais lento, um mais rápido, não importa, mas estamos todos caminhando, porque ele confiou que nós somos uma potência. Então, temos que ser fiel no mínimo e no muito para prestar conta o dia que precisar prestar conta disso.
Francesco? Então, vamos acrescentar mais algumas coisas ao que a Márcia acaba de dizer. Nós falamos da fé, da fidelidade a Deus, baseada no amor e na fé, né? Mas também temos que pensar no compromisso inabalável, né, que a gente tem, porque nos foi dada uma doutrina, né, e através dessa doutrina fomos, como é que se pode dizer, moldados, né, moldados, nossa consciência começou a ser moldada, e que o reflexo da natureza de Deus nos diz o seguinte, que a fidelidade de Deus é um atributo essencial de seu caráter. E a fidelidade humana é uma resposta a essa fidelidade divina, buscando imitá-la. Então, é o espírito buscando imitar o seu Criador, né? Buscando a perfeição, não é verdade? É um trabalho difícil, duro. Nós podemos observar muito bem isso através do Velho e do Novo Testamento, né? Trabalho que dá, né? Moldar um espírito, né? São milhares de anos, na realidade, para que se chegue ao que nós chegamos até agora, né? Até agora, e ainda temos dúvidas e ainda nos questionamos. Mas, como a Márcia falou, ser fiel no pouco e também ser fiel no muito exige de nós um empenho maior, né? Exige um empenho bem grande, porque é um compromisso de lealdade que nós estamos assumindo para com Deus, né? Que Ele nos colocou aqui, nos trouxe uma doutrina para que nós pudéssemos crescer espiritualmente. Depois vem o filho dele e acaba de trazer uma outra mudança na doutrina, uma ampliação da doutrina, né? Que foi, em primeiro momento, trazida para nós, né? E ele vem e diz, olha, o que foi dito lá é assim, tudo que eu estou dizendo já está na lei, esclarecendo, mas fazendo com que a gente possa compreender melhor, naquele momento, o que foi dito 2000 anos antes. Então, é um compromisso de fidelidade que nos envolve, compromisso de lealdade, de obediência e confiança em Deus. Né? Na internet, em que ele trabalha exatamente sobre esse tema. O fiel no mínimo é também fiel no muito. Eu ouvi a palestra e tirei alguns pequenos, poucos trechos que eu achei que vale a pena a gente comentar, e eu achei muito interessante as falas dele. A palestra é curta, tem 52 minutos e é fácil de você encontrar. Tem lá no canal NEP Paulo de Tarso. É uma palestra de uns 8 anos atrás, mais ou menos. É bem antiga essa palestra. Eu vou compartilhar de novo a tela, só para a gente dar uma olhada com relação a que eu comentei, né? O fiel no mínimo é também fiel no muito. Esse é o tema que ele utilizou para a palestra, né? E ele abre a palestra falando assim: por que o fiel no mínimo também é fiel no muito? E aí eu peguei alguns trechos, né, e aí eu fui colocando, né, no mínimo. Isso destaca a importância de pequenos e consistentes atos de edificação de virtudes. É um trecho, por isso que está em itálico, né, porque é como ele apresenta esse mínimo, né. O mínimo, ele se destaca pela nossa perseverança, pela nossa vontade, pelo nosso esforço consistente em edificação, eh, da importância desses pequenos e consistentes atos de edificação de virtudes. E aí ele continua: a moralidade não se constrói em grandes gestos isolados. O progresso não dá saltos, a gente sabe disso, mas nas escolhas cotidianas que fazemos
por mais insignificantes que pareçam. Isso é importante, né? Por mais insignificantes que pareçam. Alguns exemplos que eu tirei da própria palestra, né? O indivíduo honesto em pequenas transações, pontual em pequenos compromissos, ou gentil em interações simples. Olha que interessante, né? Gentil em interações simples. Demonstra uma sólida base moral que naturalmente se estenderá a responsabilidades e tentações maiores. Cada pequeno ato de fidelidade, honestidade ou caridade contribui para o refinamento moral do espírito. Vejam que é aquilo que a Márcia colocou. Não é uma coisa que vai acontecer de um estalar de dedo. É algo que você vai edificando, trabalhando nas pequenas transações, nos pequenos compromissos, nas interações mais simples entre nós. É um processo, é um processo. É como construir, essa eu deixei até coloquei em roxinho, porque o Arthur Issa, ele usa em muitas palestras, né? É como construir músculos espirituais. A Márcia já deve ter ouvido isso diversas vezes da boca do Arthur, né? Construir músculos espirituais. A ideia é compartilhada para o nosso irmão Arthur Valadares em muitas das suas palestras. Exercitá-los no mínimo os fortalece para o muito. Essa fidelidade revela um compromisso, fidelidade sincero com as leis divinas. Quais são as consequências de ter fidelidade? Essa também é uma das consequências que ele coloca na própria palestra. O espírito que cultiva a fidelidade nas pequenas coisas atrai pela lei de afinidade, sintonia, oportunidades de maior confiança e responsabilidade, tanto no âmbito material quanto no espiritual. Ora, se você pretende ter uma reunião espírita séria de mediunidade, um trabalho com a mediunidade, você precisa ter fidelidade para que você possa ser fiel às leis de Deus, para que você possa estar ali com propósitos morais elevados, com propósitos da prática do bem. Se você tiver ali com propósitos que não sejam de moral elevado ou da prática do bem, ou que você esteja se reunindo ali para perguntar quais são os números da loto, que cor eu devo pintar o centro, coisas desse gênero, gente, é como Kardec falava, né? Evoque uma pedra e ela te responderá. Sugiro dar uma lida numa passagem, num estudo feito por Allan Kardec, na Revista Espírita de 1862, de fevereiro de 1862, quando eles evocam a mãe do rouxinol. É super interessante para a gente poder ver como funciona isso, né? E por isso que a gente precisa ter essa confiança, responsabilidade, para que a gente possa ter reuniões sérias, para que a gente possa realmente ter com a gente aqui estudando, evoluindo, trabalhando no nosso progresso, com espíritos que realmente estejam ali dedicados a esse tipo de trabalho, né? Isso foi o que Emmanuel pede a Chico, né? Disciplina, 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 né? Que tanto no âmbito material quanto no espiritual, que ele cultivasse fidelidade nas pequenas coisas, para que ele possa atrair por afinidade e sintonia a presença do Emmanuel. Imagina se ele não tivesse disciplina, se ele ia ter condições de ser ali o médium do trabalho realizado pelo nosso irmão Emmanuel. De maneira nenhuma, né? O mínimo aqui também pode representar a vida presente e seus recursos e oportunidades limitados. A maneira como administramos essas pequenas coisas. Pequenas coisas? Como assim? Nosso tempo, nossos talentos, nossos bens materiais, nossos relacionamentos. Voltei ao texto lá de cima, né? É um testemunho de nossa preparação para as maiores responsabilidades em existências futuras ou em esferas espirituais mais elevadas. Em esferas espirituais mais elevadas. Ou mesmo na própria regeneração, né? Se formos administradores fiéis dos pequenos encargos que nos são confiados, todos nós temos missões, lembra que eu iniciei lá falando sobre isso? Agora demonstraremos nossa capacidade de administrar encargos mais significativos no futuro. E porque o injusto no mínimo é injusto também no mundo. Essa também é uma parte que eu gostaria de comentar antes de passar para a gente falar um pouco, porque senão a gente não vai ter tempo, né, de terminar esse versículo. Essa parte do versículo
serve como uma advertência. Essa é a própria advertência, inclusive porque a gente já trabalhou com o termo injustiça. Lembram? Quando eu falei para vocês que a misericórdia, ela cobre a multidão de pecados e que a misericórdia, ela pode cobrir todo o campo da justiça, porém ela jamais entra no campo da injustiça. E daí o injusto no mínimo é também injusto no muito, com certeza. Essa parte do versículo serve como uma advertência séria. Ela aponta que desvios morais, mesmo em atos aparentemente insignificantes. E olha só, onde nós podemos caminhar dentro dessa injustiça. Uma pequena mentira, uma pequena desonestidade, uma pequena grosseria, um pensamento injusto. Olha só como é interessante, né? A gente pensar nesses termos, né? Revelam, porque ele está falando do mínimo, né? Isso aqui eu estou trabalhando com aquilo que são as coisas pequenas, né? Revelam uma tendência à injustiça, que inevitavelmente se manifestará em contextos mais amplos. Afinal de contas, aquele que é injusto em uma pequena mentira, em uma pequena desonestidade, em uma pequena grosseria, o pensamento injusto, certamente tem muito mais probabilidade de ser injusto também no muito. O espírito que permite pequenas concessões à retidão está construindo um caráter propenso a transgressões maiores. E aí, aquilo que quando eu trabalhei lá no início do versículo, né, quando a gente perguntou, né, sobre o administrador, né, e eu falei que ele tinha três coisas que ele não fez, né, mas que ele foi em busca do que ele podia fazer, né? E a grande maioria de nós faz o seguinte, né? Nós somos especialistas em justificar, em terceirizar os erros cometidos ou em procurar quem os aponta, né? Eu comentei sobre isso lá quando o administrador ele não se preocupou com isso, mas com o que ele podia fazer. Ele analisou o que ele não dava conta e ele caindo em si, lembram da queda ali da consciência desperta, né? O que eu posso fazer? Muitas vezes os indivíduos justificam pequenos erros, pensando que são insignificantes. No entanto, tais atos, embora talvez não imediatamente perceptíveis externamente, deixam marcas no perispírito e na consciência do espírito, contribuindo para a sua degradação moral. Cada ação, por menor que seja, tem peso e contribui para a formação do nosso caráter e do nosso destino espiritual. Cada ação, por menor que seja, tem peso e contribui para a formação do nosso caráter e do nosso destino espiritual, onde nós estaremos, de acordo com aquilo que nós edificamos. A misericórdia cobre a multidão de pecados, porém a injustiça, seja ela pequena ou grande, geram dívidas. Os injustos, no mínimo, acumularão dívidas, que levará inevitavelmente ao processo de arrependimento, reparação e expiação. Código Moral, é o Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 do livro Céu e Inferno, itens 11, 12 e 13. Necessário para o crescimento do espírito imortal. As provações barra expiações, por isso que a gente estudou antes de iniciar, inclusive a gente trabalhou o capítulo 3 do livro Plenitude, onde a gente trabalhou sobre provas e expiações, exatamente para que a gente pudesse compreender que as injustiças levam a provas e expiações necessárias nas muitas vidas futuras, né, onde aprenderão, através da pedagogia divina, as consequências das suas ações. Atenção, isso aqui, porque às vezes no que eu escrevi, a pessoa fica pensando que é difícil de você definir até que ponto a misericórdia pode agir. Mas quando ela está nas relações entre nós, a gente precisa tomar muito cuidado. Existem leis humanas para isso. E também a indulgência persistente em pequenas injustiças, isso é conivência. Isso é conivência. A gente pode utilizar da indulgência, mas se ela for persistente em pequenas injustiças, isso é conivência. Atrasa a evolução espiritual de ambos, porque você não sabe utilizar da indulgência, porque não reconhece o que é uma injustiça, exigindo potencialmente reencarnações futuras mais árduas para corrigir essas falhas fundamentais.
O versículo implicitamente pede vigilância constante sobre o nosso eu interior, garantindo que nossos pensamentos e intenções estejam alinhados com a justiça e a bondade. Fidelidade, eu escrevi aqui. Porque nesses movimentos internos, inevitavelmente, se traduzirão em ações externas, seja no mínimo ou no muito. Após essa análise sobre fidelidade, podemos estabelecer uma relação entre ser fiel e ter fé? Será que seríamos capazes de fazer isso? Só que antes de a gente ir para esse ponto, eu vou abrir para a gente conversar um pouco sobre o que nós caminhamos até agora e passo a palavra para o Francesco. Francesco, por favor. Então, como você disse aí, já viu bastante, desenvolveu bastante esse assunto, né? Que a fidelidade é formação de caráter, na realidade, né? Então, se eu sou fiel no pouco, com certeza amanhã eu me tornarei fiel no muito. É uma educação de caráter. Então, se eu sou lá fiel na empresa onde eu trabalho, cumprindo pequenas tarefas do trabalho, chegando no horário, realizando as atividades com dedicação, eu posso ganhar uma promoção por isso. No futuro, se eu sou fiel em cuidar dos próprios pertences e finanças, posso levar a uma prosperidade íntima, conseguir amealhar mais coisas importantes para a minha subsistência. Se eu sou fiel nos relacionamentos, mostrando amor, cuidado, responsabilidade, posso levar a relacionamentos mais profundos e duradouros. Em resumo, a parábola o fiel pouco e o fiel no muito nos ensina que a fidelidade é um valor fundamental que deve ser cultivado em todas as áreas da vida, pois ela é a base para a confiança, o crescimento e as bênçãos de Deus. Perfeito. Muito bom. Formação de caráter, isso mesmo. Emília, por favor. Só para compartilhar um pensamento que eu estava tendo aqui, ouvindo o Francesco e a Márcia também, e lembrando assim tudo que a gente viu, né, do exemplo vivo do Divaldo, do próprio exemplo do Chico, né, até do exemplo do Melo, né, que trabalhou com a gente. Sempre quando eu penso fidelidade, eu penso em disciplina, né? E eu cada vez mais me conscientizo que a doutrina espírita é muito embasada na disciplina, realmente, né? Essa disciplina que ela é custosa, mas ela nos fortalece, né? E eu acho que essa questão do mínimo e do máximo é justamente, né? Parece que a gente vai a partir das pequenas experiências, parece que a gente vai se fortalecendo, talvez tendo mais graduações nos níveis de disciplina até a gente conseguir é, ter um nível de disciplina suficiente que nos ajude a então até enfrentar os momentos mais difíceis, que eu entendo que são até o máximo, né? Os mínimos e os máximos, eu entendo muito isso. É como se a gente tivesse também aí sendo falado essas progressões de experiências que são importantes aí para o nosso aperfeiçoamento. Então, é mais no sentido de compartilhar isso. Sempre que eu vejo a palavra fidelidade, a palavra fé, vem para mim sempre a palavra disciplina. É sempre assim. Muito bom. Criando músculos espirituais. Nosso irmão Exatamente. Arthur Valadares, ele usa muito isso, usa muito. Márcia, Emília, você traçou uma linha que eu uso muito: fidelidade, fé e disciplina. Porque se a gente ir evoluindo moralmente, intelectualmente, e utilizando cada vez mais dessa fidelidade, dessa disciplina, a gente está construindo uma ponte entre a vida atual e a vida futura.
né? Porque quanto mais a gente faz a lição de casa corretamente, mais nós vamos ganhando mais responsabilidades, mais tarefas. Então, é essa ponte que a gente está criando entre a vida atual e a vida futura. E quando você comentou também a respeito da doutrina, de ter essa persistência, toda essa disciplina, né? Eu fui num congresso médico esse final de semana, esse feriado, Congresso Médico Espírita. E ali, toda aquela dedicação, aquela disciplina daqueles estudos, eu pude compreender que aquele pessoal ali, ele não está preocupado com quantidade, está preocupado com qualidade. Esse percentual que saiu no censo, que os espíritas, o percentual dos espíritas diminuiu, eles não estão preocupados nada disso, com nada disso, com números, estão preocupados com qualidade, com o que vão deixar. E aí eu compreendi um pouquinho mais uma frase de Leon Denis que diz que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Tem religião que nem passa pela cabeça, tem noção da contribuição que a ciência e a doutrina espírita vai deixar para o futuro, porque a ciência chegou no espírito e através de uma fidelidade daquilo que eles acreditam, através de disciplina. Ali tem médicos que só estudam a ciência do espírito, que antigamente, né, nem cruzava esse tipo de cientistas, psiquiatras, psicólogos não tocavam nesse assunto, né? Em espírito, em vida imortal. E é muito bonito de ver essa junção que está acontecendo, que outras denominações religiosas que estão crescendo não estão nem sabendo o que está acontecendo. E ali tem fidelidade, tem fé e tem disciplina. Muito bom. E para encerrar, né, nós estamos chegando para. Opa, Juliana, por favor. Olá, só mais alguma coisinha. Também eu queria dizer que a gente não deixar de lado as consequências disso do lado emocional, né? Quando a gente perde um pouco dessa ligação com Deus, é, mesmo que a gente erre, né? Mas se a gente não perder essa ligação, a gente sente mais paz, né? O vazio que às vezes a humanidade tenta, né? A coisa sombria. Eu acho que é muito por isso, porque nas pequenas coisas, no dia a dia, a gente não está conectado. Como deixar nossa casa bagunçada? Chega no final do dia, você fica com a mente atrapalhada. Você não cometeu nenhum atentado contra a humanidade, mas você não estava ligado a Deus. E eu acho que a gente não presta muita atenção nisso, né? Por que que às vezes a gente não está com uma emoção legal, não está se relacionando bem com as pessoas? Porque a gente não está conectado com Deus. Eu acho que a gente tem que se prestar muita atenção nisso, na importância disso. É. Muito obrigado por compartilhar. Realmente, sim, muito importante, né? Sempre lembrar que Deus é 100% confiança. Para Deus não existem agravantes, somente atenuantes. Somente atenuantes. O objetivo de Deus para nós é que nós nos tornemos espíritos puros e felizes. E tudo que se refere à fidelidade, daquilo que nós necessitamos para isso, ele vai estar sempre fiel. Cabe a gente ir desenvolvendo essa musculatura espiritual para que a gente possa se tornando cada vez nós também mais fiéis a ele. Deseja colocar mais alguma coisa, Juliana? Não, desculpa, esqueci de abaixar a mão. Obrigada, gostei muito do seu comentário. Eu vou colocar o último trechinho, porque a gente falou muito sobre fidelidade e essa relação entre ser fiel e ter fé. A gente percebeu que a fidelidade, ser fiel a Deus, exige um esforço, uma musculatura, um desenvolvimento.
Começa-se com o mínimo para que possa se chegar no muito. A mesma coisa acontece com a fé. A fé também é algo que se desenvolve. E ela também é um trino, como a fidelidade, mas é um trino que é muito bem estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala o capítulo que fala sobre a fé que transporta as montanhas, transporta montanhas. Nós temos ali um trabalho muito bem realizado, principalmente na instrução dos espíritos, onde nós temos ali a fé humana e a fé divina, e temos também a fé cega. A fé cega que Kardec coloca da seguinte maneira: a fé cega em demasia pode levar ao fanatismo. Por que ela em demasia pode levar ao fanatismo? Porque ela leva a extremos. A mesma coisa acontece também com a fé divina e com a fé humana. Todas as vezes que é levada a extremos, ao extremismo, ela pode levar ao fanatismo, ela pode levar ao dogmatismo, ou pode levar à total descrença se ela for levada ao limite extremo da falta de fé. Então, esse trino da fé cega, que é necessária ainda para aquilo que nós ainda temos dificuldade, nós ainda somos crianças espirituais, muito bem lembrado pelo Samuel, nós conhecemos Deus apenas pelos seus atributos, e exatamente por isso, em alguns momentos, nós temos algumas dificuldades. E essa fé cega, ela pode ser importante, principalmente para nos mantermos em sintonia, como foi lembrado pela Juliana com Deus. A fé humana é importante para que nós possamos também confiarmos em nós, termos confiança que somos capazes de realizar as coisas. E a fé em Deus, que nunca falta para nós. Então, são um processo trino que fecha numa fidelidade e que responde a essa pergunta. Eu vou compartilhar um texto rápido e para que a gente possa finalizar o nosso estudo de hoje e abro no final para um rápido comentário. É bem pequeno o texto e vou colocar ele para a gente apenas não ficar sem comentar isso, né? Após essa análise sobre a fidelidade, podemos estabelecer uma relação entre ser fiel e ter fé. A relação entre ser fiel e ter fé é profunda, interligada e complementar. Como nós trabalhamos aqui, todos nós trabalhamos dessa maneira, porque ela é interligada e complementar, uma complementa a outra. Elas não são sinônimos. Ser fiel e ter fé não é sinônimo isso, mas é uma manifestação. Um é a manifestação e o outro é o aprimoramento do outro. Ou seja, a fidelidade leva a uma fé. Vejamos a fé, para a gente ter. Eu não quis aqui utilizar o texto utilizado por Emmanuel no livro Consolador, quando perguntam para ele o que é ter fé. Eu preferi construir algo mais pessoal, que eu acho que isso traz para nós um entendimento até um pouco melhor. Ter fé significa acreditar na existência de Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na lei de causa e efeito e na justiça divina, porque essas verdades são apresentadas de forma lógica e coerente com a observação da vida. É a certeza de que Deus é justo e bom. É a certeza de que Deus é justo e bom. E que tudo o que ocorre está sob sua lei, visando o nosso progresso. Essa confiança se manifesta na resignação diante das provas e na esperança em um futuro melhor. A fé impulsiona a esperança. Lembram que também no livro Consolador, Emmanuel fala sobre a esperança como sendo a filha dileta da fé. Por quê? A fé impulsiona a esperança e a certeza de que, apesar das dificuldades, como comentado pela Juliana, o bem prevalecerá e o progresso será inevitável. Vejamos o ser fiel. O ser fiel é a manifestação prática, a vivência diária dessa fé. Ora, se nós acreditamos, se nós cremos em Deus, então que nós possamos dar testemunho, né? Então é a vivência diária dessa fé. É a ação consistente baseada nas crenças e na confiança que se tem. Significa permanecer firme e constante nos princípios morais e nas verdades que a fé raciocinada nos traz. Allan Kardec. Por exemplo, se tenho fé na caridade, serei fiel a ela, praticando sempre que possível.
Percebem como é fácil a gente perceber, né? Se tenho fé na caridade, se acredito na caridade, se acredito que fora da caridade não há salvação, serei fiel a ela, praticando sempre que possível. A nossa fidelidade é testada nas dificuldades. Aquele que é fiel suporta as provas com resignação, sem blasfemar ou se desviar do caminho do bem, porque tem fé na justiça e na bondade de Deus. Ou seja, vejam que a fé aqui é sustentáculo para que a gente possa ser fiel e suportar as provas. É ter coerência entre o que se acredita e o que se faz. Evangelho segundo o Espiritismo, eu tirei lá de dentro isso daí, por isso que está em vermelho. Se acredito na imortalidade da alma e na reencarnação, serei fiel a esses princípios, vivendo de forma responsável, buscando o aprimoramento moral, sabendo que colherei o que semear. Eu sempre brinco que eu poderia ter colocado aqui, né? A gente não pode dizer assim, quando eu morrer, meu espírito vai. De forma nenhuma. Eu sou o espírito. Quando eu morrer, eu vou. Tá? É essa a ideia, né? Se acredito na imortalidade da alma e na reencarnação, serei fiel a esses princípios, vivendo de forma responsável, buscando aprimoramento moral, sabendo que o que colherei, o que colherei, é o que eu semeei. Responsabilidade na administração da vida, como visto no versículo. O fiel no mínimo é fiel também no muito. Ser fiel implica em ser bom mordomo dos talentos, do tempo e dos recursos a que a vida nos oferece, usando-os de forma justa para a prática do bem. Uma fé que não se traduz em fidelidade, coerência de ações, é uma fé morta e vazia. Evangelho segundo o Espiritismo é o que Allan Kardec chama de crer sem praticar. Está lá dentro do capítulo 5, capítulo 15. Não basta acreditar, é preciso agir em conformidade, para que não seja chamado de hipócrita, tá? Fazei tudo o que eles vos dizem, mas não fazei da forma como fazem, pois dizem uma coisa e fazem outra. Sugestão de leitura, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, de ênfase às instruções dos Espíritos. Por outro lado, cada ato de fidelidade aos princípios espirituais, cada superação de si mesmo, cada demonstração de caridade fortalece a fé. A experiência de vivenciar a fé e ver os seus resultados positivos da própria vida e na vida dos outros solidifica a convicção. A fé nos mostra o caminho e a fidelidade nos faz caminhar. Outra passagem tirada de dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da a fé que remove montanhas. A fé nos mostra o caminho e a fidelidade nos faz caminhar. Um espírito progride porque tem fé nas leis divinas e é fiel a elas, buscando sua aplicação em todos os aspectos de sua existência. E fechando o nosso trabalho de hoje, em suma, ter fé é a luz que ilumina o caminho, é a convicção intelectual e moral sobre as verdades espirituais. Ser fiel é caminhar por essa luz, traduzindo a convicção em atitudes, perseverança e coerência da vida. Aqui encerra o roteiro que eu tinha elaborado para o nosso dia de hoje. E eu vou abrir para a gente fazer as considerações finais. Aqueles que desejarem podem fazer as considerações finais. Nós estamos bem próximos do nosso horário. E se desejar colocar mais alguma coisa, algum comentário, por favor, sintam-se à vontade. Márcia, alguma consideração final sobre fé e fidelidade? Gente, eu utilizei os recursos mais óbvios que nós temos. Essa construção, ela foi baseada lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta as montanhas. Muitos desses textos que estão em vermelho, que eu vou compartilhar com vocês, eu tirei direto dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, porque, como eu falei para vocês, Emmanuel, ele trabalhou o início, a fidelidade, e ele falou o seguinte: bom, eu não vou trabalhar com o restante, porque isso está lá no Evangelho, está lá no capítulo 19. Por que que eu vou comentar o fiel no muito, o fiel num pouco? Por que que eu vou fazer um contraponto entre fidelidade e fé, já que isso foi lá estudado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo? Então, eu achei producente a gente trazer aquilo que não está no Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel comenta,
lá no início, no Reformador, e depois aquilo que está dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhando sobre esse versículo. Volto sempre a dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo, gente, é um manual praticamente completo. Qualquer versículo que você pegar daqui, dessa parábola ou de qualquer outra, você vai encontrar dentro dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo alguma coisa que Kardec trabalhou referente àquele versículo. Sempre tem alguma coisa dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente precisa aproveitar que nós temos esse manual, que é um manual maravilhoso, e utilizarmos esse manual da melhor forma possível, para que a gente possa fazer as interpretações aqui dentro do nosso estudo do NEP. E peço desculpas que só dê para fazer um versículo, mas como eu falei, é um versículo muito importante, porque fala sobre fidelidade, fala sobre fé, fala sobre o nosso trabalho no mínimo, para que a gente possa ter condições de no futuro ser responsáveis por mais atividades. E isso prepara para o próximo versículo, porque o próximo versículo ele dá continuidade, porque ele coloca assim uma conjunção adversativa. Porquanto, se vos tornardes fiéis na mamão da injustiça, quem vos confiará a verdadeira? É uma pergunta de Jesus. E se não se tornardes fiéis no alheio, quem vos dará o vosso? E aí ele encerra: nenhum servo doméstico pode servir a dois senhores, pois ou odiará um ou amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon, também comentado no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, esses últimos 3 versículos que a gente vai trabalhar, não sei se vamos ser capazes de trabalhar os 3 versículos no nosso próximo encontro, eu estou achando que é muita coisa. Possivelmente a gente vai trabalhar o 16:11 e o 16:12 por serem duas perguntas que Jesus está colocando para nós, né? O que nós vamos responder para essas perguntas, né? Acho que esse é o caminho, né? Quais seriam as nossas respostas se Jesus chegasse hoje e falasse assim, por quanto? Ou seja, coloquei uma conjunção adversativa após o que a gente comentou sobre tudo isso daí. Se vos tornardes fiéis na mamão de justiça, quem vos confiará a verdadeira? Uma pergunta. Se não vos tornardes fiéis no alheio, quem vos dará o vosso? É outra pergunta. Como é que a gente responde essas perguntas? Fica aqui o convite para a gente ir pensando, para a gente ir em busca de alguns comentários, se existem, eu não sei, mas alguns comentários a gente pode procurar pela internet. E fica o convite para daqui 15 dias a gente voltar a trabalhar sobre essas duas perguntas. E como a gente responderia a isso? O que isso, além de como responder isso, gente, o que isso implica nos nossos dias de hoje? Percebam que hoje eu trabalhei muito sobre isso, né? As coisas no pequeno, aquela mentirinha pequena, aquele momento em que você age com indulgência frente a uma injustiça, o que é uma conivência. Então, são pontos que eu falei, poxa, são coisas que a gente pode ir trabalhando e meditando, e são coisas do nosso dia a dia, que a gente precisa ir criando musculatura espiritual, né? Então, esse foi o convite. E fica para o convite. Márcia, ou Francesco, ou Samuel, ou Juliana, ou Emília, ou Sati, ou Nivaldo, quem de vocês gostaria de fazer para nós o encerramento? E, se for possível, também algum comentário. E se vocês tiverem algum outro comentário da forma como nós estamos conduzindo, eu tenho sempre que possível criado sempre um roteiro. Eu acho interessante o roteiro, porque a gente não fica se perdendo, a gente não fica conversando sobre o mesmo assunto por um longo tempo, e a gente segue um tipo começo, meio e fim, seguindo um estudo mais conclusivo do versículo. Lembrando que isso aqui dá para fazer um seminário, tá, gente? Eu abordei um ponto de vista. Tem 70 mais pontos de vista aqui. Nossa, dá para fazer um seminário. Dá para nós. Samuel, pode fazer um encerramento para nós? Estava fazendo as anotações aqui,
fazendo umas anotações. Mas vamos lá. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, aos mentores de nossas casas espirituais, aos nossos anjos guardiões, a oportunidade de ter trabalhado mais um dia no estudo do Evangelho, aprendendo um pouco mais e que possamos colocar em prática esses ensinamentos. Pedimos também para aqueles nossos irmãos aqui do estudo que, não, por motivo de força maior, não puderam estar conosco, que eles sejam também atendidos em suas necessidades. Rogamos, Senhor, por todas essas pessoas que estão passando por dificuldades, principalmente dessas guerras desse tá espalhada por esse mundo, que eles sejam assistidos. E nesse momento, pelo menos no hemisfério sul aqui também, essa friagem danada que tem levado muito a óbitos, principalmente as pessoas de rua, que sejam atendidos e- nas suas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Mais uma vez agradecemos a oportunidade do trabalho, que Jesus nos abençoe o nosso dia, a nossa semana e daqui 15 dias que nós retornemos ao nosso trabalho. Um abraço a todos, boa noite, fique com Deus. Obrigado, Senhor.